Olá, queridos. Professora de Lourdes aqui. Meu desejo de coração é que todos vocês estejam bem. Nós vamos, a partir de agora, revisar alguns assuntos de química, até porque na próxima semana nós teremos uma avaliação diagnóstica, nossa primeira avaliação diagnóstica após a pandemia. E é necessário que a gente revise alguns conteúdos. E os conteúdos que eu escolhi, que vai cair nessa avaliação diagnóstica, primeiramente, as principais características do átomo, que é número atômico e número de massa. Em seguida, nós vamos revisar íons e depois nós vamos revisar semelhanças atômicas. Nós vamos iniciar aqui com as principais características do átomo. E o que é que nós vamos estudar em principais características do átomo? Primeiramente, o número atômico, simbolizado pela letra Z, Z maiúsculo. E o que é que significa número atômico? Número atômico é a quantidade de prótons presente no núcleo do átomo. Logo, qual é a conclusão que a gente tira? Que Z é igual a P. Z é número atômico e P é a quantidade de prótons. Se tu conhece o número atômico de um átomo, tu vai conhecer a quantidade de prótons. E a recíproca também é verdadeira. Se tu conhece a quantidade de prótons, tu vai conhecer o número atômico. Tranquilo? Eu peguei aqui como primeiro exemplo o átomo de oxigênio. Observe que no canto inferior esquerdo, ou seja, abaixo do símbolo do oxigênio, que é O, tu tens aqui o número 8. O que esse 8 está representando? O número atômico do oxigênio. Ora, se Z é igual a 8 e a fórmula te diz que Z é igual a P, quantos prótons o oxigênio vai ter? 8 prótons. Tranquilo? Eu tenho aqui, no exemplo 2, o enxofre. E no canto inferior esquerdo do enxofre, eu tenho 16. Não esquecendo que o símbolo do enxofre é S maiúsculo, porque ele deriva da palavra sulfo em latim. Se o Z do enxofre é 16 e Z é igual a P, o enxofre vai ter quantos prótons? 16 prótons. Segura aí a quantidade de elétrons que eu te explico já já. O que significa esse E? Partindo aqui para o exemplo 3, nós temos o átomo de alumínio. E quanto é o número atômico do alumínio? É 13. Se Z é igual a 13 e Z é igual a P, quantos prótons ele tem? 13 prótons, tá? O que a gente não pode esquecer? Que no átomo, a quantidade de prótons, ela vai ser igual à quantidade de elétrons. Então, se tu tens o número de prótons, tu vai ter o número de elétrons. Voltando para o átomo de oxigênio, a quantidade de prótons dele não era 8 e P não é igual a E, então P é igual a 8. A mesma coisa para o enxofre. O P do enxofre não foi 16 e P não é igual a E, então ele também vai ter quantos elétrons? 16. E o alumínio? O P do alumínio não foi 13 e P não é igual a E, então ele também vai ter o quê? 13 prótons. Então, se tu conhece o número atômico de um átomo, aí tu vai igualar esse número atômico à quantidade de prótons e tu vai igualar a quantidade de prótons à quantidade de elétrons. Tendo o número atômico, tu vai ter a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Tranquilo? Isso é número atômico. Agora nós vamos ver o número de massa. Enquanto o número atômico é simbolizado pela letra Z, o número de massa ele vai ser simbolizado pela letra A maiúsculo. E o que é número de massa? Número de massa é igual a soma do número de prótons mais o número de nêutrons que estão presentes lá no núcleo do átomo. Só recordando, tu viste que o átomo, segundo Rutherford, ele tem duas regiões distintas. Uma central chamada de núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, tá? E nós temos uma região periférica que gira em torno do núcleo, chamada de eletrosfera, onde estão os elétrons. Então, quais são as partículas subatômicas que nós temos no núcleo do átomo? Os prótons mais os nêutrons, tá? E é no núcleo que está concentrado a massa do átomo. Por isso que o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Ora, se eu estou te dizendo que A é igual a P mais N,
tu também pode dizer que A é igual a Z mais N. Por quê? Porque no lugar de P, quem é P? É Z. Z não é igual a P? Então, A é igual a P mais N, assim como A é igual a Z mais N. Se você pegar esse Z que está no segundo membro com sinal positivo e levar ele para o primeiro membro, ele vai para o sinal negativo. Então, A igual a Z mais N, assim como A menos Z igual a N. Ou, quem vai ser N? A menos Z. E o que é N? É o número de nêutrons. Número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Essa é a fórmula para te encontrar o número de nêutrons. Moral da história. Nós temos quantas fórmulas até agora? Nós temos a primeira, que é a fórmula do número atômico, Z igual a P. Nós temos a segunda, que é a fórmula do número de massa, A igual a P mais N. E nós temos a terceira, que é a fórmula do número de nêutrons, que o número de nêutrons é igual a A menos Z. Isso sem falar que eu já te disse, para não esquecer que num átomo a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se você conhece P, você tem E. O que a gente pode fazer agora? Nós podemos pegar aqui um exemplo, tá? Para ficar mais claro o assunto. E nesse exemplo, nós vamos determinar Z e A. Z tu já sabe que é número atômico. E A é quem? Número de massa. De quem? Dos átomos abaixo. Qual foi o átomo que eu escolhi na letra A? Eu escolhi o alumínio. E eu vou te fornecer a quantidade de prótons do alumínio, que é 13. Eu vou te fornecer a quantidade de elétrons, que é 13, e a quantidade de nêutrons, que é 14. Observa que sempre a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, tá? Porque P no átomo é igual a E. Então, ele tem 13 prótons, 13 elétrons e 14 nêutrons. E o que nós vamos determinar? Z e A. Qual é a fórmula que eu te dei para determinar Z? Z igual a P. Ora, se Z é igual a P e eu te dei aqui que P é igual a 13, então ele vai ter quanto? O número atômico igual a 13, tá? Alguma dúvida? Acredito que não. E A é igual a soma de prótons mais nêutrons. Eu também te dei que o alumínio tem 13 prótons e ele tem 14 nêutrons. Então, tu só vai ter o trabalho de substituir e somar. 13 mais 14, quanto foi A? 27. Então, o alumínio ele tem número atômico igual a 13 e número de massa igual a 27. Certinho? Agora, vamos partir aqui para a letra B. Na letra B, nós temos o átomo de oxigênio. E o que eu vou te fornecer? Quantidade de prótons do oxigênio, que é 8. A quantidade de elétrons, que é 8. E a quantidade de nêutrons, que é 8. Então, o que tu vais fazer? Substituir. Quem é Z? Número atômico não é igual a quantidade de prótons. Z não é igual a P. Se P é igual a 8, Z é igual a 8. E A é igual a P mais N. Eu te dei que ele tem 8 prótons, tá? Aqui dentro do parênteses. E dei também que ele tem 8 nêutrons. Então, 8 mais 8 deu quanto? 16. Logo, qual é a conclusão que a gente tira? Que Z é igual a 8 e A é igual a 16. Então, com essa explicação dessa revisão, o que eu sugiro a vocês e aconselho? Que vocês peguem os exercícios que foram passados, que eu passei para vocês na semana passada, na revisão. Antes da revisão, eu também já dei aula sobre esse assunto. Então, aproveite para revisar, não só para avaliação diagnóstica, mas para vocês verem como é que está o nível de conhecimento de vocês. Até porque nós não estamos juntos. E essa foi a melhor maneira que eu encontrei de ficar mais próximo de vocês. Abração e até a próxima.